vocês. Qualquer coisa, manda um chat aí, tá? Porque eu estou apresentando com o negócio e falando com o meu celular. Deixa até... A Gláucia? Acho que não. Não sei se ela tá aqui, deixa eu ver. Tá aqui, a Gláucia tá aqui também. Mas eu vou abaixar o áudio de tudo para não ter retorno aqui. Mas vocês estão me ouvindo bem, né? Eu acho. Beleza. Se não tiver, o João já falou que sim. Gente, eu vou apresentar muito rápido aqui também. O que é isso aqui? É uma tentativa de um artigo que eu estou escrevendo, e aí eu vou falar um pouco disso no final, por isso que é o Lições de um Pesquisador Sem Tempo e Sem Experiência no Tempo, falando um pouco sobre a parte supergênica, né? Ou seja, uma mineralização supergênica num dos depósitos de Carajás que a gente está estudando lá, né? Então, só para um contexto muito breve mesmo, eu vou tentar aqui apresentar né, coisas rápidas do que motivou. Primeira coisa, esse é um estudo do Adam Simons, né? O professor apresentou até no CIMEX-MIN sobre a utilização do cobre e necessidade de cobre, né? Então, minha palestra aqui é muito sobre cobre, um pouco sobre ouro também, mostrando que a gente precisa, mais ou menos, aumentar em 115% a produção de cobre mundial de tudo que já foi produzido até hoje. O Adam Simons apresentou isso no CIMEX-MIN, no último CIMEX-MIN. Então, foi mal, ó, vai ter erro de português, vai ter mistura de inglês com português, que foi na correria mesmo, tá? A gente precisa descobrir nos próximos anos mais ou menos 400 novas minas de cobre e colocá-las em produção. Então, para vocês terem ideia, aí se a gente seguir a eletrificação que de fato está acontecendo no mundo, né? Então, aqui eu botei alguns gráficos, depois eu... Hã? Vai atingir o máximo. E vai atingir o máximo. Isso ele vai fazendo vários cenários, né? Se você conseguir 100% de eletrificação, se você considerar que tem algumas curvas aqui sobre reciclagem de cobre, enfim, só para vocês verem. Semana passada, coincidentemente, o CEO da Vale falou aí que pretende dobrar a produção de cobre nos próximos anos, né? Então, estamos feitos, hein? Hã? Então, primeira coisa, é essa questão do cobre, né? Segunda coisa, então, mineração circular. O que é uma mineração circular? É a moda agora, a gente aprovou um Pacto Global com isso, inclusive, né? Falando o seguinte, a gente precisa não deixar ou diminuir impacto. Então, assim, ó, a gente olha, mineração circular é tudo isso, a gente olha para o estéreo, para o rejeito, né? A gente olha para o estéreo, para o rejeito, para os resíduos e tenta dar aplicação para todos eles. Claro, às vezes eu não vou conseguir olhar o resíduo lá depois do processamento e enxergar cobre, mas eu consigo ver cobre ou outros subprodutos no estéreo, eu consigo ver isso no rejeito, eu consigo ver isso na parte supergênica, aqui que eu coloquei, que é o meu destaque de hoje, tá? E aí eu vou falar para vocês por quê. Que uma definição de mineração circular. Então é o seguinte, né? Para quem não, por que um pesquisador sem experiência no tema? Porque de fato eu não tenho experiência no tema. Em processo supergênico. Eu sou um geólogo do hipogênico, né? Eu vejo mais rocha, vejo calcopirita, basicamente. Quando chega em zona supergênica, eu não entendo muita coisa. Mas essa oportunidade... Então, assim, só para vocês terem uma ideia, ainda mais num país como o nosso, né? De clima tropical, tá meio ruim a projeção, mas depois vocês veem aí. O que acontece? É muito comum a gente ter interação de processos intempéricos, né? Estamos falando de lençol freático, chuva ácida, que vai interagindo com essas rochas e modificando isso aí. Em muitos casos, no caso dos pórfiros lá nos Andes, isso acaba criando uma zona de enriquecimento supergênico. Não é necessariamente o caso que eu vou mostrar aqui. Tá? Eu vou mostrar uma parte supergênica que tem teor interessante de cobre, né? Mas não necessariamente é um enriquecimento, mas eu quero entender o que está passando ali. Tá? Então, para isso, né, a gente não escolheu nada, na verdade, o Léo está aí, isso é parte do mestrado. Quando eu estava no campo com o Leonardo, uma das preocupações dos geólogos da mina, a gente vê nos testemunhos, e a gente, para quem não sabe, a gente sempre chega lá na Vale, na OZ, em qualquer empresa e fala assim, ó, desce rocha, esquece solo. E eles desceram tudo e começaram a ficar, inclusive o mestrado do Léo quase caminhou para isso, né, para ver isso aí, porque eles falam, cara, a gente tem zona aqui no depósito Santa Lúcia, que é o depósito que eu vou apresentar, que o Léo já apresentou, com quase 1% de cobre no solo. Né? 1% de cobre é um teor bom de um depósito mineral, pra vocês terem ideia, tá? Então, assim, eu não vou falar da geologia de Carajás, eu dei aquela palestra no final do ano, mas não são os IOCGs que a gente está trabalhando hoje, são
esse depósito aqui, que é o depósito Santa Lúcia. Então, aqui algumas fotos do Santa Lúcia, né? O Léo aqui, tá? Aqui a parte hipogênica, ou seja, ó, mineralização com calcopirita clássica, mas um fator muito importante, né? Ele tem muita pirita, tá? E por que isso é importante? Por que o Santa Lúcia é o depósito que está... Aqui não tem acento ali, desculpa. Falei que ia ter vários erros, né? Por que o Santa Lúcia ele foi um depósito importante aí? Primeiro, porque ele é uma mineralização muito rasa, estamos falando de Amazônia, então, assim, falar de 50, 60 metros, né, de profundidade, é muito raso, então o manto intempérico ali pega aquilo ali. Ele tem um elevado conteúdo de pirita, pirita gera drenagem ácida. Né? Então, pirita em minério, se eu não tiver, por isso que eu não sei, depois vou falar, se os IOCG vão ter essa capacidade de formar isso, porque eles são pobres em pirita, eles são ricos em magnetita. Tá? E uma alteração hidrotermal também ácida. Então, quando a gente pega essas zonas aqui, na verdade, está cheio de muscovita. Tá? E aí eu não sei se vai dar tempo de eu discutir, mas é uma das coisas que eu entendo também que controla, que gera uma mineralização supergênica no Santa Lúcia. Então, ó, gente, é uma mensagem que eu vou dar lá no final também. Eita, tá voltando. Aí, foi mal. Já essas figuras, né? Eu vou querer falar um pouco disso, principalmente com os professores mais novos aí, sobre isso, né? Sobre a construção de um artigo e tal. Isso aqui já são figuras minhas do artigo que está, eu considero, uns 80% escrito aí, tá? Então, né, quando a gente foi ao campo, a gente descreveu, Leonardo aí se focou toda nessa parte hipogênica, tá? E a gente foi vendo, obviamente, conforme a gente ia na parte mais alta do testemunho de sondagem, chegava nessas zonas aqui que eram basicamente solos, tá? Então a gente ia vendo uma mudança em cor, textura, estrutura, coesão, porosidade. Claro, o foco do meu trabalho aqui é muito mineralógico, entender essas mudanças mineralógicas das rochas inalteradas, dessas zonas hipogênicas, para as zonas supergênicas. Então, eu já construí uma tabela de evolução paragenética, né, desde rocha hospedeira, minério hipogênico. Então, veja, né, o principal sulfeto aqui é calcopirita, mas depois, que eu vou mostrar para vocês agora, eu já dividi em 3 zonas aí, porque eu quero mostrar essa transição da mineralização hipogênica para supergênica e as mudanças na mineralogia, tá? E aí eu vou mostrar isso aqui, 3 zonas que eu chamei de transicional, oxidada e zona do regolito. Então, olha aí, né? Essa primeira zona, que na verdade, outro erro aqui, zona de transição, tá? Que eu chamei de zona de transição. Então, eu ainda vejo uma rocha muito... Eu vejo rocha. É isso. Né? Estou vendo rocha no campo. Com algumas coisas alteradas, algumas capas de alteração supergênica. Então, né, essa é a cara mais para o hipogênico, essas vão mais para o supergênico, com boetita aparecendo, já com alguns bolsões verdes que eu acho que devem ser malaquita, crisocola. Então, vocês estão vendo que a mineralogia vai mudando, né? E aí, principalmente, bornita e calcocita são os minerais, são os primeiros indícios de alteração ali, né, dessa zona de transição. Então, quando a gente olha essa zona de transição, eu acho que para vocês a imagem não vai ficar muito boa, talvez o pessoal ali esteja melhor, mas depois eu posso passar. Mas o que eu fui vendo e descrevendo ali? Beleza, você tinha a matriz quartzo-feldspática da rocha hospedeira, que é uma rocha vulcânica, mais ou menos, né? Ali. Mas o que a gente já começava a ver? Olha a calcopirita, com umas texturas muito bonitas aqui, ó, substituída por calcocita e bornita. Então, já estou vendo uma alteração de um sulfeto hipogênico para um sulfeto supergênico, além de digenita, olha essa textura aqui maravilhosa, né? Resquício de pirita, inclusive, e aqui a covelita consumindo a calcopirita. Então, eu consegui ver essa transição da calcopirita para calcocita e bornita, digenita e covelita, né? Sulfetos esses todos tipicamente, ou tipicamente não, né? Você tem alguns, inclusive o maior depósito de Carajás é um depósito hipogênico com calcocita e bornita, mas nesse caso a calcocita e bornita alterando aqui, esqueci de colocar alguns diagramas para vocês verem, mas o que a gente vai ver? Não? Resquícios de calcopirita, bornita, calcocita, covelita, digenita. Vocês vão reparando o seguinte, a proporção de cobre vai aumentando nesses sulfetos. A razão cobre-enxofre também vai se modificando, né? Calcopirita, razão cobre, vamos falar por que disso. Calcopirita, cobre-enxofre, geralmente razão 1 para 1, tá?
Aí isso vai modificando, eu utilizei isso como um proxy geoquímico também. Aí a gente passa, vai um pouquinho para cima, a gente vai para a zona oxidada, de fato. O que agora eu vejo? Ó, isso aqui é a cara, tá vendo o testemunho? Já começa a ser muito o quê? Quebradiço, friável, coloração muda, porosidade muda. Você vai ver esses bolsões verdes e às vezes com umas porções roxas. Então esse verde, né? Aí já as fotos aqui, eu já fiz MEV nisso aí, né? Depois vocês veem aqui também. Aí isso é dominado por quê? Já não tem mais calcopirita. Covelita, bornita, digenita, calcocita já praticamente desaparecem. Quem que predomina aí? Crisocola, malaquita e pseudomalaquita, os principais. Mas também, o que eu vejo aqui, que vocês estão vendo aqui? Essa para mim era mais bonita. A gente via cuprita, um cobre nativo, tá? Então essa zona eu já parei de ter sulfeto, basicamente, ó, eu estou dominado agora por óxidos e carbonatos e crisocola, que é um silicato, tá? Então vocês veem que certamente está tendo essa transição e foi justamente isso que eu quis pegar, essa transição mineralógica, que lá na frente também vou comentar. E por fim, eu defini essa zona do regolito, né? Aí, gente, puta que pariu. Puta, isso vai pro YouTube depois, né? Mas enfim. O que acontece aqui? Que eu não sei nada, eu via isso aqui, só que o que é interessante? A gente estava ali com os logs geoquímicos da empresa na mão, né? Olha isso aqui, ó. De novo, para quem não está acostumado com o teor de um depósito de cobre, a maioria das minas que a gente... Salobo, Sossego, que são as grandes minas, tem em torno de 1% de teor médio de cobre, tá? Aqui a gente viu isso aqui, ó. Isso aqui, pedacinho de testemunho, um dos poucos blocos que tinha ali, 0,78% de cobre. E aí você ia vendo os intervalos aqui, eu fui marcando, né, os intervalos, tudo acima de 1000 ppm, ou seja, 0,1%. Cara, é muita anomalia isso, tá? E aí eu falei, porra, mas aí você não vê, calcopirina, sumiu tudo. Como é que tá o cobre aí? Né? Então, foi o que eu estou tentando investigar. Eu e a Flávia me ajudando aí. Então, daí eu fui para a lâmina, aí piorou. Por quê? Porque daí eu nunca descrevi uma lâmina de solo na vida, né? Aí eu fiquei lá. Então, a partir desse momento, eu comecei a ficar assim, velho, o que é uma vermiculita na lâmina? Como que é a caulinita na lâmina? Como que é uma goetita, uma ilita? É esse o mundo que eu fui, sabe? Um mundo que eu não tô acostumado. Mas aí, esse aqui eu acabei essa figura ontem, porque era a parte que eu tô parado no artigo, né? Então, aqui, ó, não tenho sulfeto, não tenho óxido, não tenho carbonato, nada. Aí, o que eu acho que eu tenho? Vermiculita, caulinita, ilita, vai me ajudar aqui. Goetita, gipsita, já apareceram algumas coisas. E o que eu fiz? E aí o Gustavo Filemon me ajudou muito antes de ir embora. Porque eu deixei uma lâmina com ele que tinha teor de cobre, né? E também essa lâmina tudo ferrada aí, sem nada. Aí, solo. Aí vocês não vão ver aqui, mas acreditem em mim, tá ali. Né? Ele fez um mapa composicional. Isso que vocês estão vendo mais claro aqui no MEV é chamosita. E aí no mapa composicional, o que aconteceu? Depois vocês olhem aqui, a coloração, os teores mais elevados de cobre, está aparecendo que está onde? Na chamosita. Que era algo que eu não estava esperando, né? Então a chamosita me parece ser um componente importante. Não estou falando que vermiculita, caulinita, ilita não sejam. Mas no MEV, com a lâmina que eu deixei, quem apareceu segurar o cobre é essa chamosita, tá? Então, ai, ai. Eu mostro aí depois, porque senão... Porque não dá ali, não dá mesmo, tá? Aí eu peguei os dados da geoquímica, que a empresa me passou, né? E aí eu separei nas mesmas zonas e fui vendo o que acontecia em termos de teores de cobre, né? Fiz boxplot para eles, para cada um cobre, ouro e razões cobre e enxofre, para a zona de transição, zona oxidada e zona do regolito. E de fato há algumas pequenas diferenças, mas essas diferenças, né, depois elas são muito melhores marcadas, ó, pelas zonas, pelas razões cobre-enxofre. Isso marca muito bem. Cara, você vai no minério hipogênico, que está marcado em vermelho aqui, é sempre próximo a 1. Por quê? Porque é calcopirita. Você começou a ir para a zona supergênica, independente, e aí eu acho que tem algo mais ou menos assim, né?
Aí eu não consigo definir bem por quê. Porque essas zonas vão se cruzando. Aí as razões também, mas em geral, as razões altíssimas cobre e enxofre estão lá no regolito. Por quê? Porque eu tenho 1% de cobre, mas não tenho nada de enxofre. Aqui eu posso ter um resquício de enxofre ainda, e aqui eu tenho bastante enxofre, tá? Então eu usei isso como proxy para traçar essas zonas, né? Então assim, eu peguei a mineralogia e a geoquímica para me ajudar a ver a transição dessas zonas. E claro, o visual ali também. E por fim, o que eu quero ver? Porque eu estou vendo o seguinte, hipogênico ok, transição calcocita, bornita, digenita, covelita, depois quem segura o cobre, crisocola, cuprita, pode ter outro, pode ter tenorita, aí começa a ter um monte de óxido de cobre, pode ter, eu não achei, né? Mas aí o que eu fiz? DRX, daí um dia a Flávia estava passando lá na minha sala e falou, cara, esses difratograma estão muito ruins. Eu gostei, Flávia. Esses difratograma estão muito estranhos, não sei o quê. Eu falei, que bom, porque eu não sei nada. Eu ia jogar isso no artigo e eu ia falar, vamos ver se o revisor não fala nada, né? E aí eu vendo. É o quê? Não dá para ver nada. E aí eu falei, olha, eu preciso. E aí, como, né, os jogaram muito assim, eu falei, cara, muito estranho. E agora ela tá me ajudando a ver. Porque o que eu quero ver? Quais são os argilominerais nessas rochas, né? É a chamosita mesmo que está só segurando esse cobre? E eu vou falar daqui a pouco porque isso é importante. Emílio deve saber muito porque trabalhou com isso, apesar de ser minério de ferro. Né? Então ela está me ajudando aí. E próximo passo, se a Glaucia estiver me ouvindo, viu, Glaucia? Está bem escrito o artigo. Daqui a pouco eu vou precisar de algumas análises justamente para eu entender se eu vou achar a chamosita, quantos por cento de cobre tem na chamosita, quantos por cento de cobre tem na ilita, na caulinita, né? Se consegue. Eu acho que ele mutou o outro microfone. Eu também não estou entendendo se eu vou conseguir. E até ler, talvez, alguns elementos terrasados. Lembrando que esse depósito, outra coisa, mutou ele o volume, é super ainda enriquecido, sabe em quê? No hipogênico? Apatita entendi. e monazita. Então já até começam a ver para onde eu vou levar essa discussão, né? Então, olha só. Né? Agora que sou eu, viu? Então, também não é geoquímica, agora não tem discussão, tem aqui questões que eu tô, como eu falei, gente, eu tô aqui levantando alguns pontos para eu entender, né? Então, por exemplo, como as mudanças mineralógicas afetam a distribuição do cobre, né? Eu vejo poucos artigos mostrando toda essa transição, porque geralmente o cara tem artigo do hipogênico ou tem artigo do supergênico. E você nunca vê muito bem essa transição. Eu esqueci de colocar aí, mas tem vários. Fala aí. Só que. Pode falar, Glaucia. Glaucia? Então, não, eu já tinha levantado a mão que realmente, para esse estudo, é super importante a microsonda eletrônica. Inclusive, eu já fiz um trabalho com um aluno do Fábio, e a gente fez vários mapas muito legais com essa perda e ganho de elementos, sabe? Em questão de perfis de solo, e tudo pela microsonda. Então, acho que fica bem legal. Peraí. Beleza, Glaucia. Vai ganhar análise de graça, então. Mas é justamente isso mesmo, Glaucia, que eu quero ver. Depois eu sempre converso com você, porque para ver o que dá para extrair daí das lâminas que eu tenho dessa zona do regolito, sabe? E dá para a gente também. Porque outra coisa então, como o cobre está, né, na verdade, na zona do regolito aqui, né, em quais minerais, se há outros subprodutos, de fato, eu esqueci de apontar lá na geoquímica, mas o ouro, ele se eleva no regolito, por motivos óbvios, o ouro não vai se alterar, ele vai ficar lá como uma pepitinha de ouro, né? Então, a tendência é que, de fato, esse ouro, os teores sejam maiores. Mas eu não estou tão interessado nele. Mas há outros subprodutos? Ou seja, que eu vou ser muito ardiloso em falar. E aí, podemos começar a falar de elementos terras raras, argila iônica, né? Trabalhos desse tipo em Carajás. Os minérios de Carajás, eles são extremamente enriquecidos em elementos terras raras. Tá? O hipogênio. E no supergênio? Eu não manjo nada, viu, gente? Também estou te falando. Não sei como é uma argila iônica de fato. Né? O pouco que eu li, eu sei que ela pode
englobar, pegar esses ETR que estão lá, tá? Então, seria algo para se investigar. Então, esse potencial também está em outros depósitos, né? Então, por fim, né, eu também estou cogitando qual revista eu vou. Eu estava pensando em sair completamente da minha área para uma revista de geometalurgia, algo desse tipo. Por quê, gente? Quem não sabe, a geometalurgia, uma das coisas é se identificar isso, né? A gente teve uma reunião com a Os Minerals, que acontece? Eles têm know-how, têm processo para processar minério hipogênico calcopirítico. Mas uma das coisas, pensando na mineração circular, é pegar isso aí, gente, eles estão jogando isso aí fora, com 1% de cobre. Então, volto lá no começo na minha palestra, entendeu? A gente tem que, na geologia, começar a trabalhar com isso para ajudar as empresas a entender. E, às vezes, essa transição mineralógica, a empresa não sabe nada. Ela sabe que tem teor lá, sabe que talvez está na argila, mas qual argila? Tá? Então, é isso, né? Então, só para vocês terem um trabalho em Carajás já publicado, né? Um pouco disso, mas ele trabalhou, acho que, inclusive, com rejeito, se não me engano. É um trabalho também num jornal diferente da nossa área, assim, né? Então, aqui, ó, algumas possibilidades. Óxidos hidróxidos de ferro e manganês. Uma das formas do cobre é a substituição isomórfica ou adsorção. E outra forma em argilominerais, né? Substituição iônica dentro das camadas ou adsorção entre essas camadas. Então, essas são as formas que o cobre deve estar ali. Porque, de novo, se olhar um testemunho lá, ó, aquele solão, tudo ferrado ali, e aí falar, pô, tem 1% de cobre e não vê nada, o cobre tem que estar ali sendo segurado por algum mineral. E aí é isso, o cara tem ali uma zona supergênica de regolito extremamente espesso na Amazônia, que a gente não está olhando para aquilo ali. Por quê? Porque a gente não sabe como processar ainda. Aí é algo lá para engenharia de minas, engenharia metalúrgica, mas é algo que a geologia, né? A Emília trabalhou com isso, bastante de metalurgia e minério de ferro, que é o que a gente tem que começar a olhar, tá? E os outros subprodutos, né? O ouro, elementos terras raras, eu não medi isso. Então aí é algo para se pensar, tá? Então essas são minhas dúvidas, esse artigo está 80% escrito, e aí... Esse é o João Rippert? É ele mesmo. Esse é o João Rippert, não sou eu. Não. E aí, por que eu dei uma... Onde que tá fazendo essa figurinha? Aonde? Você fica no fórum, é? Aí, João Rippert, por quê, gente? Porque daí eu aproveito para falar para Flávia, Maria, Ítalo, Emílio e Caveira aí, né? Mas também para os depois que vão virar doutor. Porque é o seguinte, a gente sabe que a gente não é o Felipe Varejão. Essa é a primeira coisa. Porque a gente sabe que tem diferença de... um artigo, tipo, os caras vão para o campo, levantam uma sessão, pá, um paper. A1. E para a gente essas coisas são mais difíceis. Depende de uma análise química, de neve, petrografia, uma geocronologia, né? E o Rippert me perguntou esse tempo que a gente estava lá no campo. Gustavo, como você tem feito para tocar as suas pesquisas? Por isso que eu coloquei sem tempo e sem experiência, né? Só que aí vem o momento coach. Aí, né? Que eu acho que é para esse, Esse aí eu já tenho até uma coisa no... A pranchetinha do Bridgerton. Aí eu acho que é o seguinte, gente, ó. Isso era pro Daniel também, eu converso muito com ele. Ó. Finalizar todos os dados de mestrado, doutorado, pós-doc, exaurir isso aí, né? Não deixar a nossa orientadora, né, o Caveira, ela sempre falou isso. Não façam como eu e parem de publicar como primeiro autor. Então, assim, a gente tem que achar nas nossas áreas aí, né, como fazer. Eu estou lá mexendo no espectrômetro. Vamos desenvolver pesquisa com isso. Ítalo, Maria, né? Acho que buscar assunto paralelo. Eu não gosto também, eu acho que minha prioridade é meus alunos hoje, então publicar eles. Eu pensei em pegar esse trabalho e dar na mão de TCC, eu falei, não, ele vai demorar mais que eu. Eu falei, não, eu já estou demorando, porque isso aí tem 2 anos já. Então, outra coisa, não se estressar, tem hora que eu falo, velho, eu preciso publicar, não dá, velho, tem hora que não dá. Aí buscar parceria, a hora que a Flávia entrou lá, eu falei, Flávia, por favor, olha isso aí para mim, pronto, DRX está resolvido, espero que esteja resolvido, né, Flávia? E é isso, né? Igual a Glaucia já falou, fazer parceria. Eu acho que a gente não pode sair, acho que a prioridade é aos alunos, mas a gente, como jovens docentes, tem que continuar tentando, velho. Maria, tem como dar 2, 3 análises de geocronologia? Glaucia, tem como fazer 2, 3 lâminas aí? Cara, esse problema eu acho que eu resolvo com 1, 2 lâminas na microsonda. Uma manhã na microsonda, provavelmente eu consigo fechar esse artigo em termos de análise, vai ser isso. Tá? Também não sei mais nenhuma técnica
Além disso aí. Então, eu acabei meu repertório aí. É isso aí, gente. Valeu. Obrigado. Muito legal. Gustavo, Oi. só uma coisa que eu estava pensando, tipo, e também pensando, é porque eu não abordei tanto a minha coisa, mas eu até falei quando eu estava respondendo algumas coisas, eu falei. Então, o que você, eu penso, tipo assim, o que muda quando você sai do hipogênico para o supergênico? Tipo assim, normalmente, sala de oxidação e água, né? Tipo, você não conseguiria tentar rastrear, tipo, a partir de reação química, essas mudanças? Porque Sim. se você consegue rastrear, você consegue ter meio que um input do que está entrando e o que está saindo. E da mesma forma, às vezes você consegue até, tipo assim, quantificar, né? Quantificar eu acho mais difícil, mas assim, mas talvez uma análise sistêmica, igual é o que você falou, não existem muitos artigos que peguem um perfil e mostrem essa alteração. Mas já que, tipo assim, você começou a trabalhar com isso... Tem diagramas já clássicos de EH por pH, porque essas transições basicamente são isso, EH por pH. Então, essa transição que eu mostrei em lâmina, em testemunho, ela é clássica. A hora que eu vi de genito e convite, eu falei, nossa, tá aqui. Por quê? Porque você vai passando de EH e pH, né, de calcopirita, para esses outros sulfetos, óxidos e carbonatos. É meio que clássico isso. Então, sim, né? Daí eu não sei se tem algum balanço de massa que dê para fazer nesse sentido, né? Porque também, daí, gente, só uma questão temporal. A gente está falando de uma mineralização hipogênica de 2,7 bilhões de anos. E aí, até o Cabral tem uns trabalhos lá, e aí não só do Cabral, mas o Vasconcelos, que é um cara brasileiro que trabalha lá na Austrália, eles dataram isso aí mais ou menos 70 milhões de anos. O intemperismo, né? Então é esse o gap temporal para vocês verem. Uma mineralização arqueana, uma mineralização de 70 milhões de anos. É isso, né? E aí você pega, isso é engraçado, porque na Amazônia tem várias coisas datando essas coisas lateríticas, mais ou menos nessa época, em 70 milhões de anos. Aí eu até discuto já isso um pouco no artigo. Teve um Cinex Mil, inclusive, que o Paulo Vasconcelos estava ali. Fez Paulo uma é fera, né? apresentação discutindo esse temperismo da região amazônica e comparando com Minas Gerais, com a formação principalmente as câmeras ferruginosas, né? Uhum. E, assim, só para complementar, você que ajude nas pesquisas, caso você tenha interesse, teve uma edição da Elements sobre... Sim. Essa edição, eu acho que é uma das figuras que eu até coloquei. Tem, essa edição da Elements, para mim, é a bíblia do supergênico ali, que tem tudo. Tem um Depois quem quiser. espanhol também, eu acho que é Fernando Torres. O Turnos. Aham. E eu acho que foi até um dos autores desse legal. da Elements. Interessante também. Não, legal, essa edição eu já li alguns. Mas é isso, gente, assim, é total sair da zona de conforto do hipogênico, porque eu não manjo nada disso. Nada. E aí eu fui vendo essas coisas. Dá pra sair um artigo. Tipo assim, eu acho que hoje, do jeito que tá, discutindo um pouquinho umas coisas, ele vai pra uma South America de boa, sabe? Mas eu tô pensando se vai pra outra coisa de... Tô pesquisando, sabe? Se não bota numa revista diferente das coisas que eu já publiquei. Assim, eu publico muito nas revistas de geologia econômica clássica mesmo, né? Mas esse dia surgiu uma lá de... tinha alguma coisa aí com processamento mineral, sabe? Daí eu vi que tinha umas coisas parecidas. Porque sabe, é uma coisa nova para mim, e é isso. E no Brasil, para quem não sabe também, ele falou do Paulo Vasconcelos, né? Você tem hoje... o Vasconcelos está na Austrália. Tem hoje um professor que para mim é referência, que é o Marcondes, da UFPA, que fez um monte de trabalho em Carajás. Então, assim, é pouquíssima gente também. E é o que eu falei. E aí o cara só vê o supergênico. É difícil você ver essa transição. E aí, quando eu estava com o Léo no campo, a gente foi fazendo isso aí. Daí eu fui tendo uma ideia, pego uma coisa aqui, outra aqui, outra aqui. E é isso. Agora, não sei, depois eu preciso ver com a Glaucia, acho que ela já saiu aqui, mas olha só, é uma pergunta para vocês também me ajudar. Se o cobre estiver entre as camadas da argila, a microsonda lê? Não lê. Não. Pois E é. tem que ser uma argila que seja expansiva. Porque se for uma não expansiva... Porque ele não vai estar na composição, porque ele não substitui um cátion. O cobre, aí não me corrija, mas daí ele não substitui um cátion.
Ele só está ali como um íon absorvido. Aí ele não vai estar na composição química, que é o problema das argilas iônicas, né, que o pessoal fica vendo aí. Como é que tá? Mas o átomo de forma de sofrer excitação, ele não iria emitir um elétron, um raio-x característico. Um DRX que não seria detectado. Ele não entra na estrutura cristalina do mineral. Porque se ele está associado com uma argila, provavelmente vai ser uma argila 2:1 expansiva, que vai possibilitar entre as camadas ter entrada, tipo assim, desse átomo de cobre aí, assim. Uhum. Mas aí também, eu não sei, né? Porque, por exemplo, você falou que tá com a chamosita. Chamosita é clorita de ferro. Será que tá tendo a substituição? Aí vai ler. É. Sabe por que vai ler também? Aí eu tô com a esperança de uma coisa. Tipo assim, o EDS leu. Em alguns minerais o EDS está lendo. Ele está lendo cobre. Tipo, chamosita com cobre. Está lendo. Está lendo o teor de cobre. Então o EDS já está lendo em algumas coisas. A grande dificuldade para a gente tentar ler, lá, por exemplo, nos espectrômetros, é a forma que você levaria isso para hablar, né? Porque a gente conseguiria ler, só que o problema é como entrar isso no laser, porque o laser está a vácuo. Quando ele entra ali na câmera de ablação, ele vai ficar a vácuo. Como você falou aquele dia comigo lá... Mas por exemplo, nesse eu tenho uma lâmina. Aí a gente eu tô com uma lâmina. O que eu vou levar para a microsonda é uma lâmina. Eu tenho uma lâmina, porque o Mário que fez, né? O Mário fez, ela está muito bem impregnada, polida. A gente pode tentar ler no laser. Aí fazer... Só que aí seria interessante você ter uma... Não, eu acho que com a microsonda, Maria, eu não preciso aí atirar numa formiga com a arma, entendeu? Eu acho que a microsonda resolve que eu... Se você não conseguir lá, a gente pode tentar. O risco ali é que a gente teria que ter uma réplica dessa lâmina, porque a gente teria que fazer teste de quantidade de tiro batendo, profundidade que vai fazer isso, se a gente analisaria isso, talvez fazendo um risco, fazendo uma linha, se a gente... Tem várias formas, o problema é que a gente teria que fazer uma série de testes, porque esse tipo de material nunca foi levado para ablação em laser. O que a gente tem um controle muito grande no laser é da energia que a gente vai tentar fazer a ablação. Talvez se a gente diminuísse drasticamente a energia de ablação, sim, mas eu acho que o caminho é esse. Primeiro é tentar no setor de microscopia, e aí não dando